mas é um abrigo, uma possível oficina lítica. A gente encontra aqui lasca de sílex subsuperfície, digamos, ele aflora nesse sedimento arenoso, ele, quando chove ele aflora esse material. E nós temos alguns resquícios de pinturas, né? Como o Alessandro está falando, aqui é um abrigo que foi uma oficina lítica, com certeza. Ainda tem alguns resquícios de pintura rupestre, com o dedo, algumas mais trabalhadas assim. Foi um lugar sensacional. Ó, galera, infelizmente isso é uma coisa que não dá pra entender. No sítio arqueológico, um lugar fantástico como esse, a galera vem e faz isso aqui, ó. Vandalismo total, olha isso aqui, ó. Essa aqui é bem assim, certeza, essa coloração. Com certeza, é. Isso aqui devia ser um abrigo enorme, devia ter muita pintura. A gente tem afloramento de lasca, de sílex, né, cara, de lítico, né? Dá pra ver claramente foi trabalhada essas lascas aqui no micro lasca, né, podemos chamar assim, de sílex. E é uma pena, eu já comuniquei fãs, já comuniquei órgãos responsáveis falando da importância do abrigo. E eu acredito que merecia fazer uma quadra, fazer uma escavação minuciosa aqui. Ficou alucinante. Setor Macarrão, lugar de escalada. Dá uma olhada aí as paredes, ó. E os caras guardam o mapa das vias aí, ó. Essa aqui é a árvore aqui no meio aí, ó. Olha, são 16 vias. Fala pra gente quais são as pinturas que são encontradas aqui nesse sítio. Então, a gente tá no sítio chamado de Setor Macarrão, né? E aqui a gente tem o painel maior das representações que a gente encontra aqui nesse sítio, né? São vários servídeos, né, cara? Como você pode ver, a cabeça aqui, a orelhinha, o corpo. Aqui o outro servídeo, a mesma coisa, parecido com esse até, só que em menor proporção. E o curioso daqui é a sobreposição das pinturas. Impossível não se impressionar com o majestoso Salto Santa Bárbara. Resultado da ação do tempo e das águas do Rio São Jorge sobre os arenitos. Rochas que vencem as corredeiras e também escondem um patrimônio milenar.
são os sítios arqueológicos. Pesquisadores já descobriram alguns, mas eles dizem que existem muitos outros ainda não identificados. O cânion do Rio São Jorge fica muito próximo à cidade e também faz parte da APA, Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana. E são estes paredões de arenitos encravados nos campos que abrigam pinturas rupestres, desenhos de quem viu a beleza da região muito antes de nós. Um patrimônio com alto risco de desaparecer. O principal problema é que tem gente que faz trilha pela região, usa este espaço como abrigo e acende fogueiras. E o impacto do fogo dá para ver claramente no teto. Toda essa mancha escura, preta na rocha é a fuligem, fora a depredação das pessoas que rabiscam, pegam uma pedra, algum objeto e rabisca a rocha. Uma ameaça à preservação das pinturas rupestres. Pinturas feitas há 7, 8 mil anos já sumiram. Outras foram e continuam sendo danificadas. Há inclusive pichações em alguns pontos dos arenitos, mesmo com placas comunicando aos visitantes que se trata de um sítio arqueológico. Aqui então nós temos mais um painel de pintura rupestre, como pode ser visto ali em cima, né? É um cervídeo também e é uma pintura que está bem preservada, né? Foi depredada, essa aqui está bem... tá bem preservada. Bom, e neste ponto aqui tem outra caverna. Isso mesmo, naqueles paredões ali logo em frente tem a caverna da chaminé. Bom, para isso tem que atravessar o cânion? Isso, vamos atravessar o rio e chegar até o outro lado do cânion. Seguimos a trilha dos arenitos para primeiro descer um dos lados do cânion. Etapa tranquila, caminhando no meio da mata, entre os paredões. Outro desafio, atravessar o rio. Com calma, pisando de pedra em pedra, chegamos com segurança a outra margem. Neste ponto, encontramos o trajeto complicado. Subir o lado mais íngreme do cânion. Bom, depois de mais ou menos meia hora de caminhada, chegamos, uma subida pesada, tô suando, dá pra ver. Essa é a Caverna da Chaminé. Isso, essa é uma das 3 galerias da Caverna da Chaminé. Vivendo na umidade e na escuridão, espécies minúsculas comprovam a biodiversidade única das cavidades. Parece um fiozinho branco. Ó, agora ele diminuiu. Bem onde eu estou tocando ali. Ó. São esses bichos aí que são as novas espécies que estão sendo identificadas aqui na caverna. Aqui então é a parte principal, né, galeria principal da Caverna da Chaminé, e o diferencial dessa parte aqui é que nós entramos na caverna pela parte de cima. De cima, e qual que é a altura dela? A gente vai entrar por cima, qual que é a altura? É aproximadamente 30 metros de desnível. 30 metros. Lá dentro que se vê um abismo imenso que assusta qualquer um. Descemos aos poucos para conhecer de perto mais um incrível tesouro da escarpa devoniana. Grandiosidade no tamanho, na beleza, mas também na preocupação. Porque para os pesquisadores, todas as mais de 100 cavidades subterrâneas da escarpa ficariam ameaçadas caso um projeto de lei que propõe a redução da área protegida seja aprovado na Assembleia Legislativa.
Esse é um patrimônio imenso, ainda totalmente desconhecido, né? Hoje nós temos 1/3 das cavernas do Paraná dentro da APA da Escarpa Devoniana. A redução da APA causa uma insegurança na proteção desses ambientes. Nós estamos botando em risco a qualidade desses ambientes, a presença da fauna, né, e até mesmo desse patrimônio geológico. Caverna não é propriedade de ninguém. Caverna é patrimônio da União. Isso está na nossa Constituição Federal. Então, se é patrimônio de todos, todo mundo, a população como um todo, tem que inteirar desse assunto da redução da APA e entender que isso é prejudicial às cavernas e a esse nosso patrimônio. O Parque Nacional dos Campos Gerais é uma unidade de conservação federal de proteção integral criado em 2006, para proteger os últimos remanescentes de campos nativos e florestas com araucária. Localizado nos municípios de Ponta Grossa, Carambeí e Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná, o parque possui mais de 21 mil hectares e sua gestão é feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que tem sua sede administrativa na cidade de Ponta Grossa. O Parque Nacional dos Campos Gerais possui expressivo patrimônio natural e as cavernas ocupam posição de destaque, o que torna o parque uma das unidades de conservação com mais cavidades subterrâneas no Brasil. As cavernas são formadas em rochas areníticas da formação Furnas e estão inseridas na região kárstica espeleológica dos Campos Gerais. Nessa região, são comuns diferentes tipos de cavidades naturais subterrâneas, como as fendas, abismos, furnas, abrigos, grutas e cavernas. No interior das cavernas do parque, há um vasto potencial biológico, ainda pouco estudado. Os invertebrados são comumente encontrados como os opiliões, aranhas, grilos cavernícolas, zeluros e diplópodes. Há certos bichos que são quase imperceptíveis a olho nu, como por exemplo o primeiro troglóbio descrito em cavernas da região, o Anfípoda rhealela formosa, com cerca de 1 milímetro. Dentre os vertebrados presentes nas cavernas areníticas do parque, destacam-se os morcegos. Estes mamíferos possuem papel importante neste ambiente, pois seus excrementos servem de alimento para as demais espécies que vivem dentro das cavernas. Os anuros, ordem que corresponde aos sapos, rãs e pererecas, também são facilmente encontrados. Os ambientes úmidos são espaços favoráveis para esses animais, servindo como abrigos contra predadores externos. Os fungos e micro-organismos encontrados no ambiente cavernícola, por sua vez, são a base da cadeia alimentar. Além dos aspectos biológicos, feições erosivas na rocha, como os dutos de dissolução, cúpulas de dissolução, canais de teto e alvéolos representam a geodiversidade das cavernas do parque. Neste contexto, os espeleotemas são um diferencial das cavernas da região. Esses pequenos depósitos minerais apresentam poucos centímetros de desenvolvimento, formas variadas, como os arborescentes ou corais, champignons e os tubiformes, e são compostos principalmente por sílica e caulinita. Em alguns casos, os espeleotemas apresentam óxido de ferro em sua composição. Algumas cavernas do parque apresentam sítios arqueológicos associados,
como pinturas rupestres feitas por povos indígenas que habitaram a região. As rochas da formação Furnas também preservam traços de organismos que viveram há mais de 400 milhões de anos. Os icnofósseis são marcas na rocha causada pelo deslocamento de seres vivos, quando a rocha ainda era sedimento. Mas as cavidades subterrâneas do Parque Nacional dos Campos Gerais e as de seu entorno estão em constante ameaça. Mesmo sendo uma unidade de proteção integral, no interior do parque ainda há diversas atividades e usos do solo que causam impactos ambientais sobre as cavernas. Estas atividades têm causado problemas como a mudança no regime hídrico, diminuição do aporte orgânico que serve de alimento para a fauna cavernícola, aumento do transporte de sedimentos para dentro das cavernas, causando o entupimento de galerias, descaracterização da vegetação de campos e florestas, supressão de áreas de preservação permanente, contaminação das águas superficiais e subterrâneas, supressão de comunidades da fauna cavernícola e perda de elementos da geodiversidade. No entorno do parque, a mineração, usinas hidrelétricas, aterros, urbanização e parques eólicos são atividades que apresentam risco de degradação e até mesmo destruição total das cavernas. Muito pouco se sabe sobre as cavernas do Parque Nacional dos Campos Gerais. O Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, o GUP, desenvolve constantes estudos espeleológicos no parque, pois o potencial para novos achados é muito grande. Ainda há poucos estudos de biologia subterrânea no Parque Nacional dos Campos Gerais, o que possibilita um vasto campo de pesquisa, com inúmeras possibilidades de registro de novas espécies. Além da riqueza em relação à geodiversidade e biodiversidade, as cavernas do parque são áreas que possuem notável função geossistêmica, pois são áreas de captação de águas superficiais que servem de recarga de um importante manancial subterrâneo, o aquífero Furnas. As cavernas areníticas do Parque Nacional dos Campos Gerais são um patrimônio de todos. Sua proteção é muito importante, pois se pode perder uma riqueza natural que ainda nem se chegou a conhecer e entender.
Embaixo da terra, uma imensidão. Cavernas, fendas, furnas que rompem a vegetação, formando uma paisagem fora do comum. São formações geológicas parecidas, todas chamadas de cavidades subterrâneas. Estamos em Itaiacoca, distrito rural de Ponta Grossa. É aqui que se concentra o maior número de cavidades subterrâneas do Paraná, uma delas encontrada há pouco tempo. Investigando imagens de satélite, geógrafos desconfiaram que havia algo no meio de uma fazenda. Eles foram até o local e decidiram escutar os sinais vindos da água. Os pesquisadores foram seguindo aos poucos o caminho deste riacho, que desliza lentamente entre as pedras até chegar neste ponto. A partir daqui, o córrego some no meio da mata e é exatamente embaixo deste pedaço de floresta que foi descoberta a maior cavidade subterrânea em arenitos do sul do Brasil. Quando nós chegamos lá e vimos que realmente se tratava de uma caverna imensa, foi uma emoção, todos do grupo ali, maior euforia, assim dizendo. E no meio da mata é assim, a água do riacho cai, escorre por alguns metros e desaparece de vez embaixo de uma rocha. Por isso o nome, Sumidouro do Córrego das Fendas. Lá dentro conseguimos visitar um pequeno trecho de fácil acesso, apenas 2 das várias galerias. Até agora, o sumidouro tem 1.300 metros de extensão já mapeados, mas a descoberta pode ser ainda maior. Ainda existem trechos já conhecidos dessa caverna, mas que ainda não foram contabilizados, né, na extensão total dela, e ainda com um potencial bem grande, né, um alto potencial para a descoberta de novas galerias, né, de continuidade dessa caverna. O que nos leva a acreditar assim, que facilmente ela chegue aos 2 quilômetros ou ultrapasse isso, o que é bem significativo para uma caverna, né, formada em rocha arenítica. A novidade apareceu dentro da APA, Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, uma divisão do relevo que corta o Paraná de norte a sul, passando por 12 cidades. Nela já foram identificadas 105 cavidades subterrâneas, 58 só em Ponta Grossa. Pegamos mais uma vez a estrada para conhecer outro achado recente na mesma região. Atravessamos plantações de carro e a pé, uma caminhada longa até chegar na chamada Fenda Sem Fim, que pela primeira vez é gravada por uma equipe de televisão. A luz do dia vai ficando para trás e os guias nos levam até onde as rochas permitirem ir. Um trajeto seguro, mas não muito fácil. Na fenda, a maioria das passagens é estreita, fora o risco de escorregar na umidade das pedras. Bom, nós estamos sobre um arenito, né, uma rocha composta de areia, pertencente à formação Furnas, e essas fendas, essas quebras que nós temos na nossa região, especificamente sobre essa rocha, representa um evento de tectonismo que a nossa região passou há milhões de anos atrás, há mais de 140 milhões de anos atrás. Os movimentos das placas tectônicas. Isso, é quando nós tínhamos os continentes se separando, o sul-americano com o africano, né, nós tivemos uma tendência de partição no estado do Paraná, né, e todo esse tectonismo fraturou a rocha e, né, formou as fendas, falhas, fraturas que dão origem às cavernas. Então, vamos lá, vamos subir quantos metros? Vamos subir uns 10 metros no máximo. 10 metros, então vamos lá. O curioso da fenda é que galerias se formaram no teto, próximo à superfície, e também lá no subsolo,
E aí, para conhecer tudo, é um sobe e desce, respeitando sempre os moradores da escuridão. São bichos que não oferecem riscos, mas que precisam de um cuidado especial. Um simples passo sem atenção pode matar espécies minúsculas que só existem dentro das cavidades subterrâneas. O interessante é que parece mesmo um labirinto. Para todo lugar que a gente olha, a gente vê uma galeria, até por isso eles deram o nome de Fenda Sem Fim. Agora a gente vai entrar em mais uma galeria, que é esse vão aqui, bem estreito. Vamos lá. Tem que entrar de lado mesmo, passando aqui o trechinho que realmente é bem estreito, dá até uma agonia. Eu que é a primeira vez que passo por aqui, por ser um ambiente bem fechado, mas aqui já abriu. Vamos lá. Do outro lado, caminhamos mais um pouco até ficar na escuridão total. A única claridade vem das luzes dos capacetes e das câmeras. Estamos num dos trechos mais profundos da fenda. E a trilha nos leva para este túnel, um corredor bastante úmido e sem saída, que chega até dar medo. Toda a extensão, né, do Arenito Furnas representa uma área importante de recarga, né, do aquífero Furnas, que a gente tem aqui na nossa região. Então é justamente essa água que infiltra da superfície, passando pelas fraturas da rocha, né, e que vai abastecer esse aquífero que é bastante importante aqui para o abastecimento de água da nossa região. Que seria um reservatório de água no subsolo. Isso mesmo. Esse é um reservatório que, na verdade, está, né, dentro, a água que está dentro dessas, percolando por dentro dessas fraturas aí do maciço rochoso. A gente também vê a ação das próprias raízes das árvores, né, como ali em cima, que também vão ajudando nesse processo de alargamento dessas fraturas. Todas essas pedras que a gente vê aqui, elas foram caindo com o tempo. Isso mesmo, elas se desprenderam desse maciço principal, né, e foram caindo e entre elas também a gente tem vazios, né, esses vazios que são a caverna também, né? Então a gente tem tanto a abertura das fendas mesmo, mas também entre os blocos abatidos, né, a gente também tem esses espaços subterrâneos que foram se formando. É possível que aqui tenha espaços ainda não descobertos dentro aqui? Sim, a Fenda Sem Fim, a gente fez o mapeamento dela, mas ele ainda não foi concluído. A gente já mapeou cerca de 500 metros dela, mas ainda há alguns trechos para serem investigados, né, que podem ampliar bastante ainda essa medida.
Na região da Mariquinha, a gente encontra 2 sítios arqueológicos, os únicos sítios cadastrados junto ao IPHAN, que é o órgão responsável. Esses sítios foram denominados como Morro do Castelo e Abrigo Cambiju, esse que a gente está agora. É um sítio muito importante pela sua representação geométrica e tradição planalto também, no mesmo sítio. Representações de emas, veados e traços geométricos. Então aqui nós temos uma representação de um cervídeo, onde nós podemos ver bem a cabeça, orelha, todo o corpo, rabo, pata traseira e pata dianteira. Representações geométricas, só que elaboradas de maneira diferente. A de cima feita com a ponta dos dedos e as de baixo aqui já usando um pecíolo vegetal. Todos esses sítios fazem parte do rico e grande acervo arqueológico da região dos Campos Gerais, em especial aqui em Ponta Grossa.